Bom dia, com muita alegria, com muita satisfação, né, que vamos estar lançando hoje o nosso sexto vídeo. E nesse vídeo eu vou estar dando sequência ao tema do vitimismo. O mosquito já vai chegar aqui, porque eu acho muito importante esse tema, pelo menos na minha vida, entendeu? A questão do sofrimento, né? Existe uma cultura do sofrimento. Vamos sofrer aqui para ganhar o céu ali, principalmente por parte da elite sacerdotal, né? Porque desde que o mundo é mundo, a classe sacerdotal é a que menos sofre, né? Impõe o sofrimento, impõe o jugo nas costas dos menos favorecidos para que eles possam, de uma certa forma, gozar a vida, né? Mas isso não vem ao caso por enquanto. A questão é, o sofrimento, que eu falei do vídeo passado, ele fica mais pesado quando a pessoa resiste ao sofrimento. Quando a pessoa aceita o sofrimento, essa tensão que existe, quando a pessoa resiste, ela deixa de existir e o sofrimento se torna com isso um instrumento de aperfeiçoamento, de construção da alma, né? Muitas pessoas falam sofrer para ganhar o céu, como se o céu fosse um lugar. Céu, inferno não é lugar. Céu e inferno são estados de espírito, principalmente para quem constrói a alma. Vou sempre insistir, a nossa alma ela já não nasce pronta. Nós trazemos em nós o potencial da alma. Cabe a nós realizarmos a nossa alma. Isso é ganhar o céu. E para realizar a alma é preciso enfrentar com galhardia, de um modo sobranceiro, as adversidades. Foi o exemplo que eu dei no vídeo passado da planta criada numa estufa e uma planta idêntica criada diante das intempéries do tempo, do clima. Essa outra com certeza vai crescer mais robusta. Quando se fala em sofrimento, também tem muito a ver com perda, né? E a palavra perda é uma palavra complicada. Eu não vou entrar aqui no mérito de propriedade privada, socialismo, capitalismo, não. Não é esse o tema desse vídeo. Outros vídeos vão falar disso. Mas, por enquanto, a questão da posse. Existe uma palavra que é muito usada por todos os seres humanos, que eu, particularmente falando, venho tentando tirar ela da minha vida. É o pronome possessivo. Meu, minha, meu filho, minha mãe, sabe? Meu pai, meu irmão. Ninguém é de ninguém, sabe? A vida dá. Por exemplo, eu tenho um casal de filhos. Eles não são meus filhos. A vida me usou para trazê-los ele à existência. A vida, Deus, o amor, Deus o que quiser dar. Mas eles não são meus. Eu fui um instrumento usado para que eles viessem a existir, sabe? Por que eu estou falando isso? Porque uma das maiores perdas que se tem consequentemente, uma das que mais traz sofrimento é a questão da morte, né? Que é um tema extremamente profundo, porque morte, na minha opinião, não existe. Um dos livros mais interessantes que eu li na minha vida foi O Pequeno Príncipe. Ele fala que o que para a lagarta é o fim do mundo, para Deus é a borboleta, né? O ataúde da lagarta é o berço da borboleta. O mundo cristão insiste em falar que a morte é o último inimigo a ser vencido, é porque o homem acha isso. O homem acha que ele é especial, como já falei, né? Então a morte é uma coisa horrível. Ele só se esquece de uma coisa. Eu vou dar aqui um exemplo, vou tentar fazer aqui uma analogia. Vamos supor que tem uma pessoa na beira assim de um lugar assim com bastante sede e perto dela tem um rio maravilhoso de águas límpidas, cristalinas, potável, né? E essa pessoa, ela tem a seguinte proposta: olha, você pode sair aí do lugar onde você está com sede e entrar nesse rio. Mas uma vez dentro do rio, você não vai sair mais desse rio. Esse rio tem águas maravilhosas, límpidas, cristalinas, potável, mas lá na frente desse rio tem uma cachoeira, uma catadupa, digamos assim. E depois disso ninguém sabe o que vai acontecer. O que você prefere?
Ficar aí do lado de fora morrendo de sede ou entrar nesse rio e aproveitar as maravilhas que ele te oferece, mesmo sabendo que ali na frente vai acontecer uma vicissitude que depois aí, digamos assim, é um segredo. Tá ok? Onde eu quero chegar com isso? Assim é a vida, do modo que eu vejo. A vida é esse rio, sabe? Se a pessoa tiver medo da cachoeira, ela não vai entrar no rio, ela vai ficar de fora. Ela não vai aproveitar tudo que o rio tem de potencial para oferecer, para usufruir. Assim é a vida. Quem tem medo da morte, de uma certa forma, também tem medo da vida. É melhor, nem de uma certa forma. É como se fosse uma moeda, cara e coroa. Se eu tiver medo de um dos lados da moeda, eu nunca vou pegar a moeda com intensidade. Eu vou sempre estar preocupado com alguma coisa. Assim é a vida da gente. Se a gente não entender que a morte não existe, que a morte é apenas uma mudança de dimensão, as pessoas vão ficar loucas como estão ficando. A maior parte das pessoas, se não a quase totalidade, não sabe lidar com a morte, porque é meu marido, meu filho, é uma perda, é uma coisa que não sabe o que vai acontecer. Esse sentimento é muito para mim, ele é muito complicado, sabe? Eu venho trabalhando muito isso em mim. O que eu tenho? O que é meu? Interessante uma coisa, esse óculos aqui, ó, por exemplo, eu posso dizer que ele é meu no exato instante em que eu dou ele para alguém. Só naquele momento que ele foi meu, quando eu doei ele para alguém. Fora isso, não. Entendeu? Uma outra coisa que eu quero falar é o seguinte. Só que mais um gancho com relação à questão da alma, né? Nós fomos formados pela luz. O ser humano, ele é lucigênito, foi gerado pela luz, tá? Vou falar de mim, tá? Eu hoje vivo na penumbra entre a luz e a treva, mas um dia eu vou ser, eu vou me alimentar da luz, eu vou ser lucífago, entendeu? Então, onde eu quero chegar com isso? Esse corpo que eu tenho, tá? Eu gosto muito da alquimia de Hermes Trismegistus, né? Usa uma palavra interessante, é um atanor. Atanor é o forno da alquimia, que é usado que algumas pessoas acham que é para mudar o metal em ouro. Não, alquimia não é isso não. Alquimia é para transformar a matéria bruta, que é a nossa matéria, numa coisa mais sutil, mais etérea, sabe? Esse processo é o processo de formação da alma, é o processo de desapego. Tanto que a palavra, as 3 letras finais da palavra desapego é ego. Desapego, sabe? É transmutar o ego em eu. Esse é o grande segredo. É a pessoa perder essa coisa de posse. A pessoa que não tem nada, ela pode possuir tudo. Entendeu? Eu vou terminar hoje contando uma fábulazinha, né? Que um homem muito mal vestido invadiu lá o recinto do rei, então estava tendo um jantar e sentou no lugar do rei. Aí o primeiro-ministro foi, abordou e perguntou para ele o seguinte: você é mais do que o rei? Ele falou, eu sou mais do que o rei. Aí o primeiro-ministro começou a rir, né? Achou que engraçado, o cara mal vestido lá, um Zé Ninguém, né? Aí perguntou assim: você se acha que você é mais do que as pessoas? Eu acho que eu sou mais do que as pessoas. O primeiro-ministro, irritado, perguntou: você é mais do que Deus? Ele falou: sou mais do que Deus. Aí o primeiro-ministro não aguentou, soltou uma gargalhada, né? E respondeu para ele o seguinte: nada é mais do que Deus. Aí a pessoa disse assim para o primeiro-ministro: agora você começou a acertar, porque eu não sou nada, sabe? Então, a pessoa quando se torna nada, ela está aberta a tudo. Quando ela não possui nada, ela pode possuir tudo. Porque, na verdade, ela vai possuir a si própria. Tá? Eu vou lembrar as pessoas que quiserem, né, de divulgarem, tá? Inscreverem-se, caso quem quiser, e acionar o sininho para poder receber as novidades que vão sendo colocadas aí no YouTube, tá bom? Eu agradeço todas as pessoas que contribuem para que
essas mensagens possam continuar sendo veiculadas, tá ok? E um beijo no coração de todos, tá? Um bom dia, com muita alegria.